O ministro Fachin deu um prazo de 5 dias para o governo do Rio de Janeiro apresentar um cronograma para a instalação de câmeras nas fardas e nas viaturas dos policiais fluminenses. Essas câmeras serão instaladas nos integrantes de unidades especiais e também dos batalhões com maiores índices de letalidade policial no estado, ou seja, no batalhão onde os policiais mais estão envolvidos em ocorrências que terminam com morte deles ou dos civis, vão ter de usar a câmera de segurança. A Fachin aponta que esses equipamentos têm de captar tanto o áudio quanto o vídeo. Em nota, o governo do Rio informou que recebeu a notificação do Supremo que vai prestar esclarecimentos dentro do prazo determinado. O governo também disse que cerca de 9.000 câmeras já estão funcionando no estado. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, durante a pandemia, determinou que não fossem mais realizadas aquelas operações com a polícia subindo o morro, com um helicóptero atirando lá de cima, aquelas operações que terminavam com 18, 12, 20 mortos, feridos. Não se sabia exatamente quem era quem entre as vítimas, né? Se de fato era alguém que tinha reagido contra a polícia e a polícia teve de atirar de volta, ou se no meio havia algum inocente que morreu durante essas operações, que funcionam como uma espécie de enxuga-gelo, né? Não que a polícia não tenha de estar nos morros, não tenha de ir atrás dos bandidos, mas é fundamental fazer isso com inteligência, né? Porque não adianta ficar contando mortos como se isso fosse sucesso da operação. É claro que, eventualmente, a perda da vida de alguém faz parte do trabalho policial, se a pessoa reage, se a pessoa oferece perigo ao policial ou a um cidadão ou uma cidadã qualquer, né? O que não dá é para estabelecer o número de mortos como sucesso ou não da operação. Até porque, invariavelmente, aqueles mortos que de fato pertencem ou a milícias ou ao tráfico são quase que imediatamente substituídos. Eu queria voltar a conversar então com o Kleber Rodrigues, que acompanha muito de perto as coisas aí do Rio de Janeiro. Kleber, o governo do Rio respondeu dizendo que vai aumentar o número de câmeras. Já há disposição então do governo do Rio de aumentar a utilização de câmeras no uniforme dos policiais. O que é que o governador Cláudio Castro diz a esse respeito? Ele é favorável? A Polícia do Rio quer essas câmeras no uniforme? Eu falo que em São Paulo, onde já há câmeras, estão querendo tirar. Como é que é aí no Rio, Kleber? Bom, Colombo, aqui no Rio, esse assunto já foi uma meta, né? Já estava ali nas propostas de governo do governador Cláudio Castro. Então, ele exerce uma forte influência nessa questão da polícia. Esse apelo da segurança fez com que Cláudio Castro também recebesse muitos votos aqui no estado do Rio de Janeiro. O governo do estado já afirmou que vai responder a esse questionamento do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. Já antecipou, porém, que 9.000 câmeras já estão em funcionamento em todo o estado. Agora, o questionamento do ministro Edson Fachin lá do STF era o seguinte, que essas câmeras, muitas delas estão instaladas em coletes de policiais que estão atuando em regiões que não têm tantos crimes, né? Copacabana, Botafogo, no interior do estado. E aí o ministro Edson Fachin pede que o estado divulgue um cronograma para a instalação dessas câmeras de monitoramento em todos os batalhões do estado, principalmente aqueles com grande incidência de crimes, né? Onde os policiais agem mais, onde os policiais entram mais em comunidades ali conflagradas por crimes, né? Onde há um risco maior de conflito com bandidos e, obviamente, que deixam a população em risco esses conflitos. E aí o ministro também pediu que o estado explique como é que está a questão da redução da letalidade, daquele plano que o STF discutiu junto com o governador Cláudio Castro, com o governo do estado, para redução da letalidade. A gente lembra, no ano passado nós tivemos aqui muitas operações com muitas mortes em todo o estado, e aí o STF disse que o estado precisa explicar como é que está fazendo para evitar esse confronto, né? Como é que está a questão da inteligência para evitar que a população de bem fique no meio desse conflito entre a polícia e os criminosos que agem nessas áreas. Então o governo informou que nos próximos dias vai enviar
esse cronograma solicitado pelo STF, lembrando que são 5 dias úteis, e aí o Tribunal, né, de Justiça, a Justiça vai entrar em recesso, mas esses 5 dias eles contam mesmo durante esse recesso, o governo tem que responder, e aí, de acordo com o Cláudio Castro, ele pretende sim instalar essas câmeras em todos os batalhões, essa é a proposta. Eu mesmo acompanhei quando essas câmeras começaram a ser usadas lá no Réveillon do ano passado. Depois deste ano houve uma cerimônia para, de fato, a implementação dessas câmeras de monitoramento. Foi uma cerimônia que aconteceu em Copacabana e, inicialmente, essas câmeras passaram a ser usadas como eu disse, em regiões de fácil controle em relação àquelas mais complicadas em função desse conflito, né, entre criminosos, entre traficantes e policiais, entre a milícia também e policiais e entre a milícia e o tráfico de drogas. Então a gente vai aguardar nesses próximos dias como é que fica essa questão e é claro que você vai acompanhar os desdobramentos disso aqui na CNN. Eu volto contigo, Colombo. Combinado, Kleber Rodrigues, que sabe tudo do Rio de Janeiro.